Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Mais um vídeo hoje onde eu vou responder perguntas dos meus assinantes aqui. Hoje, particularmente, a pergunta do Jefferson Chaves, que me fez uma pergunta a respeito de moldes de injeção, a respeito da altura de moldes de injeção, o que ela representa e como é que isso influencia o processo de injeção. Então, Jefferson, está aqui a resposta para você. Antes de entrar nesse conteúdo, eu tenho 3 recados muito importantes para dar para você. O primeiro é que esse é o último mês, o mês de agosto é o último mês do super desafio do plástico, ainda dá tempo de você participar. Para isso, basta se cadastrar na minha lista VIP, participar aqui dos conteúdos, baixar o nosso conteúdo em PDF, mandar mensagens, mandar e-mails e acumular pontos para ganhar os prêmios incríveis, tá certo? Então, continua participando, esse aqui é o último mês para você ganhar os prêmios incríveis do Super Desafio, tá? O segundo recado é que a partir de agora você pode consultar, navegar e adquirir a vaga nos nossos cursos online diretamente no meu site, tá? Diretamente em uma página só você tem acesso a todos os cursos online, pode olhar o conteúdo de cada um deles, ver qual aquele que mais atende às suas necessidades e adquirir diretamente por lá. Eu vou deixar o link para você poder consultar os nossos cursos online aqui na descrição do vídeo, ok? E finalmente, esse assunto que eu vou tratar hoje, né, o assunto de moldes de injeção, né, a gente vai falar particularmente da altura de moldes, mas moldes de injeção é um assunto bastante extenso, um assunto que desperta bastante interesse e por esse motivo no dia 5 de setembro, anote aí na sua agenda, 5 de setembro, uma terça-feira, às 20 horas, eu vou fazer um webinário ao vivo aqui no YouTube a respeito de moldes de injeção e você pode participar gratuitamente. Eu vou mandar todas as informações para você, vou mandar o link de acesso, tá? Basta aparecer aqui no meu canal no dia 5 de setembro, às 20 horas e participar gratuitamente desse webinário a respeito de moldes de injeção. Eu espero você lá, ok? Muito bem, então vamos entrar no assunto de altura de moldes de injeção. Como sempre, eu preparei um PDF para te ajudar a desenvolver esse assunto, aprofundar nesse assunto e ter a referência aí na sua biblioteca técnica. Você pode baixar esse PDF, bastando para isso se cadastrar na minha lista VIP. Então clica no link que está na descrição do vídeo, o link que diz baixe o conteúdo em PDF. Na página que vai se abrir, deixa o seu e-mail e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Você precisa entrar na mensagem e clicar no link de confirmação que está lá dentro para poder ter acesso a esse PDF. Esse procedimento é muito importante para garantir a sua privacidade e a segurança das informações que a gente troca. Sem isso, você não vai ter acesso ao PDF, tá certo? Se você demorar mais de 1 ou 2 minutos para receber a minha mensagem, você checa a sua caixa de spam. Eu tomo uma série de medidas para isso não acontecer, mas um ou outro caso pode passar e ela pode ficar retida lá, certo? Depois da confirmação, você vai ser direcionado imediatamente para a página de download. Se você já está cadastrado na minha lista VIP e quer baixar esse PDF, segue o mesmo procedimento. Clica no link que está na descrição do vídeo ou no botão que está embaixo da janelinha que você assiste. Deixa seu e-mail novamente para saber que é um assunto do seu interesse. E nesse caso não precisa de confirmação, você já está cadastrado na lista, você vai ser diretamente direcionado para a página de download, ok? Muito bem, então eu vou colocar aqui na tela a primeira imagem desse PDF que eu preparei para você e ela representa aí o molde de injeção, um molde de 2 placas simples, como você está vendo aí, e ele está posicionado, ele está numa posição exatamente igual a que ele é montado na máquina injetora, uma posição que a gente chama de posição horizontal, né? Então você está vendo o molde deitadinho aqui na horizontal, tá? As placas dele todas aqui, né? Essas várias camadas, entre aspas, do molde aqui. Você vê essa pontinha azul aqui, é a bucha de injeção, né? Por onde o material vai ser injetado nesse molde, tá? Porém, essa representação do molde na horizontal, que a gente fala, ela não é a representação mais usual de um molde de injeção, né? Os projetos de moldes de injeção, os desenhos, a forma de apresentação de um molde de injeção, usualmente é dessa forma que você está vendo aqui, na vertical. Isso por uma série de razões, né? Existe uma série de motivos, uma questão histórica até, né? As prensas
que deram origem às injetoras aí, normalmente trabalham ainda na vertical, né? São prensas verticais, os moldes, então, as ferramentas dessas máquinas trabalham na vertical, são projetados na vertical. Isso trouxe essa cultura de projetar moldes de injeção também dessa forma, né? A vertical no sentido de abertura desse molde aí, tá? Mas enfim, esse é um assunto para outro vídeo. O fato é que os moldes de injeção eles são projetados usualmente, são desenhados e apresentados nesse formato que você está vendo aí, que a gente chama de na vertical, tá certo? E o molde de injeção, ele basicamente o que é? São vários componentes que são montados juntamente e eles são montados em placas, né? Então são placas individuais, você está vendo aqui essas várias camadas aqui, cada uma dessas camadas são, na verdade, placas de aço que acomodam os vários componentes de um molde de injeção. E esse molde ele é chamado de molde de duas placas, porque as duas placas principais desse molde são o que a gente chama da placa porta-matriz, ou placa porta-fêmea, e a placa porta-macho, onde são montadas as cavidades do molde. Eu vou mostrar os componentes numa vista mais explodida do molde daqui a pouco para você. Tá? E essas duas placas elas definem o que a gente chama de linha de abertura do molde, né? Então o molde ele se abre exatamente nessa linha, né? Ele é um molde bipartido e essa parte aqui, essa linha, ela determina aí aonde esse molde se divide. Então esse molde ele abre para cá, né? Essa metade de cima ela abre para cima e essa metade aqui de baixo ela abre para baixo, tá? Na verdade, quando montado na máquina, essa parte aqui é o que a gente chama da placa, da parte fixa do molde, ela fica fixa na placa fixa da máquina, e essa parte aqui fica fixa na parte móvel da máquina. Então a movimentação da máquina ela se dá por toda essa parte aqui de baixo do molde, tá certo? Muito bem. Agora, existem outras placas que compõem o molde, né? Então a gente tem aqui a placa base superior, que é a que faz a fixação dessa metade superior aqui do molde na placa fixa da máquina. A gente tem a placa suporte, que é uma placa que é responsável por suportar a pressão de injeção, impedir que o molde se deforme durante a injeção. Nós temos os espaçadores, né? Tá aqui só desse lado, mas nós temos dois espaçadores aqui, que são responsáveis por determinar aí o curso de extração, né? E as placas extratoras. A placa extratora é a placa impulsora, onde é montado todo o sistema de extração desse molde. Nós temos também a placa base inferior, que é a placa que faz a fixação dessa metade inferior do molde aqui na placa móvel da máquina, tá? Então toda essa parte aqui, ela vai ser fixa na placa móvel, é essa parte que vai se movimentar na máquina injetora, ok? Muito bem. Então você vê que todas essas placas elas são empilhadas aí para montar todos esses componentes, elas são parafusadas todas juntas, né? Quando o molde está fechadinho, é isso que a gente vê. E como a gente está aqui com o molde na vertical, né? O que a gente está olhando aqui, né? Depois que tem todas essas placas empilhadas, essa dimensão que eu estou indicando com essa seta maior agora é exatamente o que a gente chama de altura do molde. Tá? Então, aqui nessa representação que a gente tem, como a gente representa, como a gente projeta, desenha e apresenta um molde, nessa posição que você está vendo aí, a gente tem a altura do molde, se esperar de uma altura na vertical, aí a gente tem essa dimensão que eu estou indicando aí para você como sendo a altura do molde, tá certo? Então, é a altura da soma da espessura de todas as placas, é a altura que se mede na direção do eixo de abertura do molde, tá certo? Obviamente, quando esse molde está montado na máquina injetora, se você se lembrar, esse molde ele é montado na máquina injetora na horizontal. A altura do molde na máquina injetora, ela é medida ou ela é determinada na horizontal. Então, a máquina, quando ela está fechada, com o molde montado, a máquina fechada, o molde fechadinho lá, a altura do molde é exatamente igual à distância entre as placas da máquina. E é muito importante, essa altura do molde ela é muito importante, né, no processo de injeção, ela precisa ser corretamente ajustada na máquina injetora. Primeiro, para você poder ter o molde fechado completamente, né, no processo de injeção, para o molde poder se fechar completamente e permitir a injeção
no material sem a formação de rebarba, sem a formação de nenhum tipo de imperfeição aí, dimensional e de geometria na sua peça. Tá? E, obviamente, ela não pode ser, a máquina ela tem que estar bem ajustada, além de poder fechar perfeitamente o molde, ela tem que permitir o travamento do molde, para esse molde não se abrir, e ela não pode ser uma altura, a altura da máquina ela não pode ser menor do que a altura do molde, de forma que a máquina não se trave, então, que a máquina não consiga dar a pressão de fechamento necessária. Tá certo? Então, a altura do molde ela tem uma influência bastante grande no processo de injeção, na medida em que você tem que regular a distância entre as placas da máquina para ser condizente com a altura do molde, de forma a permitir o fechamento completo do molde e também o travamento completo do molde, a aplicação da força de fechamento. Tá certo? Então, é isso aí que é a altura do molde. Como eu falei para você, só para dar uma pinceladinha aqui, para dar um gostinho, uma aguinha na boca, né, de algumas coisas que a gente pode falar a respeito do molde. Como eu disse, o molde ele é uma série de componentes, ele é composto por uma série de componentes que são montados dentro dessas placas. E aqui eu trago para você uma visão explodida de um molde bastante simples, né, de duas placas, com os seus vários componentes. Tá? Então aqui eu desmembrei todas aquelas placas que eu mostrei anteriormente para você, e nós temos aqui os vários componentes. Então a gente tem a bucha de injeção, que é a primeira parte que o material plástico entra em contato, é por onde ele entra no molde de injeção para percorrer os canais de alimentação e chegar até as cavidades, né? Então a gente tem aqui em vermelho a cavidade que é montada na placa porta-fêmea, né? Então a gente tem a cavidade que a gente chama de matriz ou fêmea, e o outro lado da cavidade, que é o macho aqui em amarelo, que é montado na placa porta-macho, tá? Ainda na placa porta-fêmea nós temos as colunas guia e na placa porta-macho as buchas guia, que são responsáveis por manter o alinhamento do molde. Né? Esse molde vai se abrir, vai se fechar e ele tem que estar perfeitamente alinhado para garantir que as duas metades do molde aí vão formar, as duas metades da cavidade vão formar uma peça totalmente alinhada. Então, as colunas e as buchas são responsáveis por esse alinhamento. Obviamente, nós temos aqui o produto plástico, que é resultado da injeção do material nesse molde, né? Nós temos aqui o sistema de extração, pinos extratores, pinos de retorno, né, que são montados aqui na placa extratora, tá? Obviamente, esse é um molde simples, existem sistemas diferentes, mas aqui é uma forma de fazer o sistema de extração. Nós temos os tops, que são responsáveis por limitar também aí a movimentação das placas extratoras e todas as outras placas do molde. Tudo isso aqui é fixo através de parafusos que não estão representados aqui para uma questão de didática visual, tá? Mas basicamente um molde bastante simples pode ser representado e pode ser composto por esses elementos que você está vendo aqui. Então você vê que é um sistema relativamente complexo e que precisa de bastante atenção na hora do seu projeto, na hora da sua construção, na hora da sua manutenção, para garantir um produto plástico de qualidade. Por esse motivo, te lembro que no dia 5 de setembro, uma terça-feira, às 20 horas, eu vou fazer um webinário ao vivo, vou responder perguntas gratuitamente aqui no YouTube e você vai poder participar livremente. É só acessar aqui o meu canal nesse dia, nesse horário, tá? Eu vou mandar o link para quem está inscrito na minha lista também, para poder acessar e vai assistir esse super webinário. Durante uma hora a gente vai conversar a respeito de moldes de injeção, tá certo? Então eu espero que esse conteúdo tenha sido interessante para você, tenha respondido as suas dúvidas a respeito da altura do molde. Espero que tenha te ajudado a resolver algum problema que você tenha hoje na sua fábrica, desenrolar algum projeto no qual você esteja trabalhando hoje. E eu fico muito curioso para saber a sua história. Me manda uma mensagem, um e-mail, deixa um comentário aqui nos meus canais dizendo como esse conteúdo de hoje te ajudou no seu dia a dia. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Me ajuda a divulgar esse canal, me ajuda a divulgar esse vídeo para o máximo de pessoas que trabalham com plástico, que estudam, que são engenheiros de materiais, que precisam de alguma forma desse conhecimento e que podem fazer com que esse conhecimento expanda aí a sua eficiência no dia a dia, tá certo? Então divulga aqui o meu canal, divulga esse vídeo
para o máximo de pessoas que você acha que pode usufruir desse conteúdo possível. Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal no YouTube e receba conteúdo por esses canais também. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá, até o dia 5 de setembro no webinário gratuito sobre moldes. Grande abraço!